capítulo 24. O propósito de Deus para suas instituições. Newtown, Tasmânia, 1 de dezembro de 1895. Ao superintendente médico de uma grande instituição. Querido irmão, toda instituição que traz sobre si o nome Adventista do Sétimo Dia deve ser para o mundo aquilo que José representou para o Egito ou aquilo que Daniel e seus companheiros significaram para a Babilônia. Sob a providência de Deus, esses homens foram conduzidos cativos, a fim de poderem levar as nações pagãs ao conhecimento do verdadeiro Deus. Deviam ser representantes de Deus em nosso mundo. Não deveriam estabelecer qualquer compromisso com as nações idólatras com as quais entrassem em contato, antes precisavam permanecer leais à fé, considerando como especial honra o nome de adoradores do Deus que criou os céus e a terra. Esses jovens permaneceram fiéis ao princípio, viveram em íntima ligação com Deus, honrando-o em todos os seus caminhos, e ele também os honrou. Ele era a sua sabedoria. Deu-lhes conhecimento e compreensão. Nos dias de hoje, o povo remanescente de Deus deve glorificar seu nome através da proclamação da última mensagem de advertência, o último convite para a ceia das bodas do Cordeiro. A única forma pela qual podem preencher as expectativas divinas é sendo representantes da verdade para este tempo. O Senhor tem operado através de agentes humanos para o cumprimento das profecias. Tem Ele feito com que a verdade eterna e sagrada se apresente bem clara entre as heresias e enganos que Cristo declarou que haveriam de existir nestes últimos dias. Meu irmão, você está situado num ponto em que pode ser um representante da verdade para o tempo presente. Mantenha-se junto ao grande Mestre. Vi você erguendo bem alto uma bandeira em que estava escrito: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, verso 12. Vários homens, alguns dos quais se acham ligados a você na obra do sanatório, sustentavam diante de você uma bandeira com inscrições diferentes. Você estava deixando de lado a bandeira dos Adventistas do Sétimo Dia e dirigindo-se a esse grupo para apanhar a bandeira que lhe era apresentada. Uma pessoa de grande dignidade aproximou-se de você e com profunda sinceridade disse: "E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz." 1 Pedro, capítulo 2, versos de 7 a 9. Vi então a sua mão agarrar firmemente a bandeira genuína, e foram pronunciadas estas palavras encorajadoras: "Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos." Apocalipse 19, versos 7 e 8. Fui instruída de que você e seus colaboradores se encontravam sob o perigo de ocultar os princípios de sua fé, de modo a conseguirem obter maior patrocínio. Qualquer pequeno movimento nesse sentido, em vez de estender a influência da verdade, logrará retardar o seu avanço. Você e seus associados no sanatório necessitam constantemente de um piloto, do contrário, naufragarão. Certamente você precisa compreender o seu perigo. Satanás encontra-se realizando todo o esforço possível para levar você a caminhos estranhos. Deus o tem fortalecido. Sua vida precisa ser santificada pela verdade, para que você permaneça firmemente ligado à verdade e todos vejam isso. Quanto mais plenamente a sua vida desajudada depender de Deus, quanto mais plenamente você fizer dele a sua confiança, mais faminto você se sentirá do pão da vida.
Deus precisa ser reconhecido e honrado pelo povo que a si mesmo se identifica como os adventistas do sétimo dia. No passado, para a glória de Deus, foi a verdade proclamada através de convincente poder pelos médicos e auxiliares do sanatório. Deus não aceitará menos que isso de você. Ao contrário, esperará muito mais. Você e seus associados devem trabalhar com fé e firmeza, a fim de evitar declínio e assegurar progresso. Não deve ocorrer um estreitamento do trabalho, nenhuma ocultação dos princípios da verdade. Deve acontecer uma ampliação na base das operações. Muitos estabelecimentos devem ser erguidos em diferentes lugares. A necessidade de obreiros com maior zelo, mais fé, maior influência, mais atividade e maior espiritualidade. Lembre-se você de que está trabalhando para o tempo e a eternidade. Anjos celestiais estão comissionados a cooperar com seus esforços para a salvação das pessoas. Esforços mais intensos devem ser feitos para estabelecer a verdade em várias localidades. E não deve ocorrer a ocultação de nenhuma parte de nossa mensagem. A verdade para este tempo precisa ser levada às pessoas prestes a perecer. Aqueles que de algum modo ocultam a verdade estão desonrando a Deus. Sobre as suas vestes estará o sangue dos perdidos. O propósito de Deus para os sanatórios. O sanatório de Battle Creek é um vasto campo missionário. Deus tem movido as pessoas a virem a essa instituição em busca de alívio do sofrimento físico. Requer que tudo aquilo que se vincula ao sanatório seja de tal ordem que ele possa aprovar. Ele se agradaria de que uma capela fosse edificada em relação com o sanatório, de modo que aqueles que visitam a instituição pudessem ter a oportunidade de ouvir por si mesmos a verdade conforme é em Jesus. O precioso Evangelho deve ser-lhes apresentado, não em estilo fraco, vacilante, antes em tons fortes e cálidos. À medida que se torne claro que a semelhança com Deus é necessária à salvação, as peculiaridades de nossa fé aparecerão, distinguindo-nos do mundo. Contudo, nenhuma cruzada deve ser empreendida contra as doutrinas sustentadas por outras denominações. Em nossa associação com os mundanos, devemos recomendar nossa fé por intermédio de como vivemos, em genuína modéstia, os princípios do cristianismo. O valor do estudo da Palavra de Deus. Se os estudantes de medicina estudarem diligentemente a Palavra de Deus, estarão melhor capacitados para a compreensão de seus outros estudos, pois do estudo fervoroso da Palavra de Deus sempre advém esclarecimento. Compreendam os nossos obreiros médico-missionários que quanto mais se familiarizarem com Deus e com Cristo, e quanto mais se familiarizarem com a história bíblica, mais bem preparados estarão para fazer o seu trabalho. Devem os estudantes de nossas escolas aspirar ao mais elevado saber. Nenhuma outra coisa mais do que o estudo das Escrituras os ajudará a adquirir boa memória. Nada os ajudará tanto na compreensão dos outros estudos. Se os descrentes quiserem matricular-se em seus cursos de médicos missionários e parecer que não exercerão influência que afastará da verdade os outros estudantes, conceda-lhes uma oportunidade. Dentre eles poderão surgir alguns dos melhores missionários. Eles nunca ouviram a verdade, e ao serem postos onde ficam circundados de uma influência que revela o espírito do Mestre, alguns serão ganhos para a verdade. Nos estudos ministrados, não deve haver omissão de um único princípio da verdade bíblica. Se a presença em nossas classes dos que são alheios à nossa fé levar a silenciarem-se os grandes temas que interessam ao nosso bem presente e eterno, temas que devem sempre ser mantidos em mente, então esses alunos não devem ser admitidos. Em caso algum, devem os princípios ser sacrificados ou encobertas as características peculiares à nossa fé, com o propósito de admitir em nossos cursos estudantes externos. À frente de nossas classes bíblicas devem ser postos professores fiéis, que se esforcem por fazer os estudantes compreender as lições, não lhes explicando tudo, mas pedindo que expliquem com clareza cada texto que leem.
Lembrem esses professores que pouco proveito será alcançado com apenas roçar de leve a superfície da palavra. Pesquisa atenta e estudo aplicado e esforçado são necessários para que essa palavra seja compreendida. Há na palavra verdades que, qual veios de ouro precioso, estão ocultos sob a superfície. O tesouro escondido é descoberto ao ser buscado, assim como o mineiro busca o ouro e a prata. A prova da verdade da palavra de Deus é encontrada pela própria. As Escrituras são a chave que abre as Escrituras. O significado profundo das verdades da palavra de Deus é-nos desvendado à mente por seu Espírito. A Bíblia é o grande manual para os alunos das nossas escolas. Ela ensina a completa vontade de Deus para os filhos e filhas de Adão. É a regra de vida para nos ensinar o caráter que precisamos formar para a vida futura. Não carecemos da pálida luz da verdade para tornar compreensíveis as Escrituras. Semelhantemente, poderíamos supor que o sol do meio-dia necessitasse da singela contribuição da terra para aumentar-lhes o brilho. As pregações de sacerdotes e ministros não são necessárias para salvar do erro as pessoas. Os que consultam a Escritura terão percepção. Na Bíblia, todo dever é esclarecido, toda lição dada é compreensível, cada lição nos revela o Pai e o Filho. A palavra é capaz de fazer-nos sábios para a salvação. Na palavra, a ciência da salvação é claramente revelada. Pesquisemos as Escrituras, pois elas são a voz de Deus falando ao coração.